Senhoras e senhores, a notícia é boa. Espetacular. Eu não vou me adiantar muito nesse vídeo, eu queria que vocês ficassem até o final. Para o YouTube entender que o vídeo é bom e circular. Não vou tomar muito seu tempo. Prometo. Porque a notícia é magnífica. Envolve Donald Trump, Figueiredo e também Eduardo Bolsonaro. Vem para cá. Vem para cá que nós estamos vencendo esse jogo. Vamos virar. Se inscreve, curta, compartilha, faz parte dessa família. Como que está a situação, então, dos novos nomes para poder ser incluso ali na Lei Magnitsky? O presidente do Senado? Presidente da Câmara? É, Donald Trump acabou de ligar para Eduardo Bolsonaro, chamando, já estou indo direto, tá? Sem delongas, para você ficar comigo até o final. São 10 minutos só. Eduardo, vem na Casa Branca. Por favor, traga o Figueiredo. Vem cá, vamos ouvir. Vamos ouvir que a notícia é boa. Olha aqui. Magnífica. Traga o Figueiredo. Aqui, ó. Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Os dois, vale lembrar, não estão participando diretamente da discussão sobre o tarifácio de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Mas pode ser que esse assunto entre também em pauta. Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos. E aí, meus queridos? Quarta, quinta-feira da semana que vem. O que vai acontecer nessa reunião? Simples. Donald Trump, que ele é um cara ocupado, né, pessoal? Presidente da maior potência do mundo. Ele vai chegar para Eduardo, vai dizer bem assim, Eduardo, como que está o Brasil? Eduardo e Figueiredo vai falar mais ou menos assim, olha, o Careca continua avançando. Ele não tem medo. Ele prendeu meu pai. Ele não deixa que meu pai esteja visita. Inclusive, Moraes acabou de proibir, tá? O Gustavo Gaia de visitar Bolsonaro, viu? Não pode. Gustavo Gaia está proibido de visitar Bolsonaro. Não pode. Isso mesmo que você ouviu. Está proibido. Eu queria. O Milei, pessoal. Depois de tantos anos, o Milei que veio no Brasil, nossos irmãos estão presos lá, né? Abandonados. O Milei resolveu aparecer, então, e comentar sobre Bolsonaro. Vamos ver, então? Então, saímos dos Estados Unidos, que vai ter uma reunião e vai colocar em pauta o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que com certeza vão responder também, vai ser aplicado neles a lei. Agora nós temos o Milei também. Olha o que o Milei fez em relação a Bolsonaro. Importante você saber disso. Nós apoiamos tanto o Milei, né? Olha o que ele fez aqui. É bom que a gente saiba. Espera aí que tem voto do Supremo Tribunal Federal, hein? Tem voto do Supremo Tribunal Federal. Vocês não vão acreditar, tá? No voto do Gilmar Mendes agora, antes de eu falar do Milei. Gilmar Mendes acaba de votar. Vocês não vão acreditar. Então, com o voto do Gilmar Mendes, são 4 ministros. Então, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Carmen Lúcia. 4 votos. Votaram, pessoal, para permitir que crianças
participe da parada gay. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E derrubar ali a lei, tá? A lei ali no Amazonas, tá bom? Existe uma lei no Amazonas aí que proíbe, tá? Criança e manifestação. Já tem 4 votos. E eles vão derrubar. Ah, já tem 4-0, vão derrubar, né? Vamos ver o Milei agora? Vamos ver? Tá aqui. Vamos à Argentina agora. O porta-voz do presidente Javier Milei disse que o país acompanha a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Mas o governo argentino ainda não decidiu como vai se posicionar sobre o tema. A nossa correspondente Luciana Tadeu fala direto de Buenos Aires. Contigo, Lu, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, deu uma coletiva hoje e a gente questionou ele sobre a visão do presidente Javier Milei sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que Manuel Adorni afirmou é que o governo argentino não interfere na política interna de outros países e quando a justiça de um outro país determina, o que eles fazem é observar. Então, Manuel Adorni falou, ainda estamos em etapa de observação, não temos uma conclusão ainda para dar. Porém, nessa pergunta, Tainá, a gente lembrou que quando esteve no Brasil no ano passado, naquele ato, né, naquele discurso que fez na Conferência de Ação Política Conservadora em Balneário Camboriú, Milei disse que Bolsonaro era alvo de uma perseguição judicial no Brasil. E Adorni, o porta-voz da presidência, também fez uma referência a isso, que a gente expôs, que isso tinha acontecido, e falou que o presidente já se expressou claramente sobre o que acontece no Brasil e já deu sua opinião. Então, deu uma resposta aí contraditória. Primeiro falou que ainda está em etapa de observação, que não tem nenhuma conclusão e que não interfere em questões políticas e na justiça de outros países, porém, ao mesmo tempo, diz que Javier Milei já deu sua opinião sobre isso e no passado que ele falou é que Jair Bolsonaro é alvo de uma perseguição judicial no Brasil. E a gente também questionou sobre a possibilidade de que Javier Milei faça uma visita para Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, como aconteceu com o presidente Lula visitando a ex-presidente Cristina Kirchner aqui na Argentina, que também cumpre uma prisão domiciliar. E o que o porta-voz da presidência argentina disse é que não tem nada previsto, então, pelo menos por enquanto, descartando essa possibilidade, Tainá, dizendo que não há nenhuma previsão disso acontecer. Eu volto com você. Está aí, pessoal. Javier Milei, que estava com motosserra, né? Motosserra na campanha. Bolsonarista. Nunca fez uma nota de nada. Falou que está muito cedo para falar alguma coisa sobre Bolsonaro. Ele quer ver Bolsonaro no caixão, né? Só se for. O que estão fazendo com Bolsonaro? E até agora, ele não tem uma nota, né? Ele foi eleito muito antes do Donald Trump. O Donald Trump foi eleito agora, já está fazendo um monte de coisa, e ele simplesmente não deu uma nota, nada, e ainda nossos irmãos estão presos lá, numa situação que é pior do que um chiqueiro, pelo que eu soube. Tá aí. Quem vê cara realmente não vê coração, né? Ele pode estar sendo um bom presidente da Argentina, não sei. Agora, para os brasileiros, absolutamente nada. Nada. Uma verdadeira porcaria para nós aqui. O PL acaba de anunciar, até que fim, que acabou aqui, pelo Sócrates, que é o líder, acabamos de representar a deputada Camila Jara. A agressão covarde contra o deputado Nicolas Ferreira não ficará impune. O vídeo mostra tudo. Um golpe pelas costas, um deputado caído, uma deputada rindo e zombando depois. Por isso, apresentamos hoje à Corregedoria da Câmara a representação por quebra de decoro com pedido de suspensão cautelar do mandato. Violência não é argumento. Imunidade parlamentar não é salvo-conduto para agressão. Estamos vigilantes e vamos até o fim. A representação teve coautoria
do Partido Novo. Então, foi o PL e o Novo, né? E o Novo ali, que entraram para poder... isso aí. E o Novo para poder caçar o mandato da deputada Camila, que depois ficou zombando, nós mostramos o vídeo aí, tá? Quero dizer uma coisa para vocês, voltando no nosso assunto principal. Esse chamamento do Donald Trump, preste muita atenção, esse chamamento do Trump para poder conversar com Eduardo Bolsonaro e com Paulo Figueiredo vai dar o que falar até quarta-feira. Muita coisa vai mudar, esses caras, presidentes das casas, vão se borrar de medo até lá. Essa conversa não é à toa, não é qualquer um que conversa com o presidente dos Estados Unidos, tá, pessoal? Não é qualquer mortal que conversa, ainda mais eles chamando para conversar ainda. Você pode ter certeza que a próxima semana nós teremos mais sanções aí contra algumas pessoas aí. E você pode ter certeza que o Hugo Mota e Davi Alcolumbre são os próximos dessa lista. E os ministros do Supremo, que vão julgar as cautelares de Bolsonaro, se eles permanecerem com essas cautelares, eles também serão aplicados a eles essa lei. Você pode ter certeza. Também a eles. Nós vamos vencer. Parabéns, Eduardo, que está carregando o Brasil nas costas. Se não fosse ele lá, a situação nossa estaria ainda pior. Você pode ver que ele está lá, está acontecendo tudo isso, e ainda nós sofremos aqui. Sofremos e muito. Imagina sem Donald Trump. E Donald Trump disse, né, também. Fiquei muito triste com a fala do Donald Trump, tá? Nós temos informação aqui, a lei Magnitsky aqui contra a esposa de Moraes. Espera aí. Fiquei triste que o Donald Trump falou que possivelmente ele não vai mais disputar, né, as eleições. Tá aqui, ó. Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Bassi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Claro, a palavra final ainda tem que passar, né, pela avaliação final de Marco Rubio, também, claro, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está sofrendo a sanção, já está sendo aplicada sobre ele a lei Magnitsky, e agora vai também, vou chamar o Pedro Venceslau para conversar com a gente, agora eles estão estudando, levantando, preparando uma documentação, caso decidam aplicar contra a esposa de Alexandre de Moraes. Não especificamente por conta do trabalho dela, mas, claro, uma maneira de atingir, né, uma maneira ali de retalhar, aumentar a retaliação sobre Alexandre de Moraes. Pedro Venceslau, vai ficando cada vez mais difícil a situação de Alexandre de Moraes, né? Mas é uma situação muito sui generis, porque a lei Magnitsky foi criada para cumprir um determinado papel. Viu aí? Donald Trump está preparando aí o documento já, e vai ser quarta-feira, né? Vai ser quarta-feira ali o encontro deles, colocar na mesa, porque na verdade, eu sempre falei aqui e repito, o Donald Trump não conhece, né, pessoal? Ele não conhece a esposa de Moraes, ele nem sabia que Moraes existia. É o Eduardo ali e o Figueiredo que dão as cartas, né? Olha, é aquele, né? Donald Trump só mete a caneta. Né? Você vê a confiança que Donald Trump tem neles, né? Tem aí nos dois aí que estão lá, o Paulo Figueiredo e também o Eduardo Bolsonaro. Imagina o tanto
de coisas que o Eduardo tem que levar para Donald Trump. Ele vai ficar assustado. A idosa agredida no presídio proíbe Bolsonaro de receber visitas, inclusive o Gayer, proíbe Bolsonaro de ter telefone. Você já pensou? Tantas outras coisas que ele fez aí, né? Eu prometi ser bem rápido, obrigado por você estar comigo até aqui agora. Deus te abençoa, fica todos com Deus e compartilha esse vídeo. Muito obrigado.